Sejam bem-vindos ao ArandoCast, onde despertamos a teia do conhecimento e celebramos a sabedoria que conecta culturas e épocas. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo, e hoje vamos falar sobre um mistério que diz tudo sobre quem somos como povo. Durante décadas, o passaporte brasileiro era uma das moedas mais valiosas do mercado negro internacional. Criminosos pagavam fortunas para ter um documento brasileiro. Não era por nossa economia, que sempre teve altos e baixos. Não era pelo nosso poder militar, que nunca foi o nosso forte. Era por algo muito mais profundo: nossa capacidade única de pertencer a qualquer lugar do mundo. Por que um norte-coreano fugindo do regime escolhia se passar por brasileiro? Porque máfias internacionais preferiam identidades brasileiras. O que eles sabiam sobre nós que talvez nem nós mesmos percebemos? A resposta está na nossa maior característica nacional. Somos o país que inventou uma forma única de ser no mundo, uma identidade tão flexível que pode se adaptar a qualquer cultura sem perder a sua essência. Preparados para descobrir que nossa suposta falta de identidade é, na verdade, nosso maior superpoder? ArandoCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Vocês sabiam que criminosos internacionais estudavam sotaques brasileiros para passar despercebidos? Que o nosso jeitinho brasileiro é considerado uma filosofia de vida por sociólogos estrangeiros? Que somos o único país do mundo onde food trucks vendem comida árabe com tempero japonês feito pelo descendente alemão? Nossa diversidade não é acidente, é estratégia evolutiva. Hoje vamos descobrir como nos tornamos o laboratório vivo da adaptação cultural e por que isso pode ser exatamente o que o mundo precisa aprender. Thaísa, pensa assim. Anos 80, cenário. Aeroporto de Londres. Um agente da imigração olha o passaporte brasileiro e pensa: pode ser loiro, pode ser moreno, pode ser negro, pode ser asiático. É, acho que dá pra ser brasileiro mesmo, né? Era a identidade perfeita, né, pra isso. O segredo, na real, é isso. O Brasil é o único país do mundo, ou um dos únicos, onde qualquer fenótipo é normal. Porque se a gente passa para pensar em outros passaportes, né? O passaporte americano, ele gera uma suspeita automática em muitos países. Enquanto o passaporte europeu, ele limita você a ter que parecer europeu, né? De certa forma. Não que hoje tenha tanto isso, mas antigamente tinha muito isso, né? E o passaporte brasileiro, você pode ser literalmente qualquer coisa. Loiro de olho azul, você é descendente de alemão do sul. Você é asiático, comunidade japonesa. E é negro, afrodescendente, árabe, comunidade libanesa. Índio, povo originário. Mestiço, basicamente todo mundo. Era o passaporte perfeito para quem queria desaparecer no mundo, né? Porque é isso, você pode parecer com qualquer nacionalidade, você pode dar o caô que você quiser. Né? Tem a famosa história dos irmãos norte-coreanos. Quem será que serão? Que nos anos 90 eles fugiram da Coreia do Norte com passaportes brasileiros falsificados. Eles viveram durante 15 anos na Europa, se passando por brasileiros descendentes de coreanos. Eles iam para Disney, eles viajaram o mundo e foram felizes durante 15 anos, apesar de serem quem, Eduardo? Terem, né, da família do Kim Jong-un, né? O Kim Jong-un, inclusive. Quem quiser saber mais pode procurar aí nas internet. Se eu não me engano, a BBC fez uma reportagem sobre o fato de Kim Jong usou passaporte brasileiro por muito tempo. Porque é isso, você pode passar por... Não gera uma desconfiança já a princípio. Obviamente, agora a gente tem algumas outras questões, mas enfim, era muito comum antigamente usar passaportes brasileiros quando você não tinha um controle tão digital da coisa. Pensar assim, até hoje, né, a grande imagem que o brasileiro passa para o mundo é aquela pessoa gente boa, divertida, simpática, né, que vai ser, tá de boa, ela tá na paz, assim, então
tem nada a ganhar, não tem nada a perder, tá só a Mona no rolê. Esse é o estereótipo do brasileiro no mundo, de forma geral. Então, isso vai dando certos grupos criminosos, por exemplo, máfias europeias, que acabam preferindo os documentos brasileiros porque os agentes de imigração estavam acostumados com esses brasileiros de qualquer aparência, simpáticos, que não se metiam em nada, que estavam lá apenas normalmente vivendo a vida deles. Então, tinha menos questionamento e automaticamente uma maior facilidade para se passar, né, pela polícia, pelos agentes de imigração. Para traficantes internacionais, por exemplo, o Brasil era um passaporte neutro, ele não levantava bandeira vermelha, porque ele não é um país em guerra, ele não gera inveja em países ricos e desenvolvidos, né? Hoje, claramente, com a questão Trump, não é É, exatamente. sim, complicado. Mas tudo isso foi levando a uma questão onde o FBI ele criou protocolos específicos para identificar os brasileiros falsos, porque era tão comum, já que o Brasil é o maior laboratório de miscigenação da história da humanidade, basicamente. Sim, porque é isso, são 5 séculos de mistura ativa entre indígenas, europeus, africanos, asiáticos, árabes, infinitas combinações genéticas possíveis, todas essas possíveis juntas na mesma miscigenação, o resultado é o país com a maior diversidade fenótipa concentrada, né? Uma família brasileira pode ter irmãos que parecem de continentes diferentes. E de eu e o meu irmão, não é mesmo? Sim. Diferente dos Estados Unidos, né? Lá a mistura aconteceu, né? Mas com a segregação social, a gente tem questões muito mais específicas. Já no Brasil, a gente tem uma mistura cultural profunda, né? Ela é antropofágica, né? Ela vira uma coisa nova com tudo isso, ela não fica tão separada. E isso dá para ver na fala, na música, na comida e na cara das pessoas, né? Os antropólogos internacionais falam que o Brasil é um caso único de uma nação que desenvolveu uma identidade baseada na diversidade em vez da homogeneidade. Os brasileiros no exterior, eles são camaleônicos culturais, naturais, né, que eles chamam. Então, você vai para a Europa, você é um latino charmoso, na Ásia, o ocidental exótico, na África, a gente tem uma conexão maior pela nossa herança afro mesmo, né? E no Oriente Médio a gente ativa ancestralidades árabes, né? Não é uma questão, não é falso. Esse ativar, ele é genético, né? É uma ativação seletiva de diferentes aspectos das nossas identidades múltiplas. Então, um exemplo, um brasileiro que esteja em Paris, ele pode falar sobre futebol, que geralmente é uma conexão universal. Ele vai poder comer sushi, vai saber o que que é, porque a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão. Ele vai dançar salsa, porque a gente é latino, né? Ele vai poder discutir filosofia, porque é uma herança europeia que a gente tem. E tudo isso é autêntico e genuíno brasileiro, porque a gente é tudo isso misturado, né? Sim, mas aí, nos anos 2000, a coisa mudou, né? Que a gente Acabou a pensando, se festa. a gente acabou a festa dos passaportes falsos. Aí complicou muito, porque aí a gente também tem os chips biométricos nos passaportes agora. Então, antes você bastava falsificar papel e foto, uma assinatura, um carimbo ali, uma coisinha, inclusive, se não me engano, do Kim Jong-un, era não era completamente falso, não é assim. Ele era no registro do governo brasileiro, tinha. O que eu sei que pode acontecer, às vezes, assim, é que pode se tirar, por exemplo, tinha muitos casos de que eles roubavam o passaporte, e aí eles Uhum, tiravam a foto da pessoa e colocavam outra foto no lugar. uhum. Então, Sim, sim, o passaporte continuava registrado naquele nome falso, ele existia de fato, se ele fosse bater em algum, sei lá, algum lugar, ele ia existir. Se a pessoa manteve o nome falso, ia bater no computador, beleza, ia estar com aquela foto falsificada, né? Tinha sim, muito mas roubo de agora, passaporte, né? Hoje em dia sim, diminuiu-se um pouco essa situação de roubo de passaporte justamente por causa dos chips biométricos, que não adianta você roubar o passaporte que você não vai conseguir usar. sim, mas aí o que? A gente perdeu a nossa vantagem criminal, né?
droga, não podemos mais abrir espaço para criminosos. Sim, mas aí, de alguma forma, a nossa flexibilidade cultural continua aí, continua sendo um diferencial aí no mundo globalizado, né? Hoje, em vez dos criminosos, tem muitos empreendedores, artistas e diplomatas que aproveitam dessa capacidade de pertencer a todas as culturas ao mesmo tempo e usam isso a seu favor, né? Uma curiosidade é que a Polícia Internacional ainda mantém protocolos para brasileiros suspeitos. Porque a nossa diversidade continua sendo suspeita demais para alguns países, que todo mundo parece com todo mundo, né? Mas essa flexibilidade que atraía criminosos é, na verdade, um reflexo de algo muito mais profundo, que é a nossa filosofia única de sobrevivência, né? Eduardo, quando a gente pensa o que o mundo chama de jeitinho brasileiro, a gente tem até episódios inteiros sobre o jeitinho brasileiro, não é mesmo? E que não é, a gente falou já sobre isso, não é malandragem, né? É uma filosofia de vida milenar que a gente aprendeu ah, com ancestrais indígenas e de todas as outras culturas misturadas, né? O jeitinho brasileiro não é sobre a corrupção, é sobre a estratégia de sobrevivência que a gente desenvolveu durante esses 500 anos como uma população, né? A gente tem uma raiz indígena que tem uma habilidade de navegação de mata. Então, quando não tem um caminho reto, você cria um caminho que funciona. A adaptação que é constante às mudanças da natureza, ao que está à sua volta. Isso está enraizado no seu ser, né? Quando a gente pensa na herança africana, por mais triste que seja, é uma força enorme a resistência criativa que eles tiveram, né? Que quando um sistema oprimiu eles, eles encontraram as brechas para sobreviver, para batalhar e para de uma forma ou de outra poder prosperar dentro de uma sociedade que sempre foi muito hostil com eles, né? E eu acho que isso a gente continua vendo acontecer, né? A pessoa que está sendo oprimida pelo sistema, ela não desiste, né? Ela sempre tenta dar aquele jeitinho dela, ela sempre faz o morango do amor, ela faz o que precisar fazer ali para poder ter essa brecha de sobrevivência. Com os europeus, querendo ou não, a gente tem a questão da improvisação técnica, né? Porque se você, eles tinham muitas ferramentas, mas eles aprenderam a usar as mesmas ferramentas para coisas diferentes, né? Isso é uma questão muito doida, porque ao mesmo tempo que mostra uma inteligência onde você diminui a necessidade de quantidade de ferramentas, né? Você também diminui a sua habilidade de manufatura de várias ferramentas, porque você passa a saber fazer uma ferramenta só, que vai servir para várias coisas diferentes. E aí existe essa improvisação técnica, né? Você inventa uma solução com o que você tem, sabe? Tipo, faz parte do brasileiro, as gambiarras, as famosas gambiarras brasileiras, né? Que entrou no vocabulário internacional de design e engenharia. Porque o resultado de tudo isso junto é uma criatividade aplicada a uma resolução de problemas em situações que, para o resto do mundo, às vezes parecem impossíveis. Não, mas aí, por exemplo, eu acho muito, eu acho muito uma brisa muito louca que o MIT oferece um curso sobre Brazilian jeitinho em engineering, em engenharia, como resolver problemas complexos com recursos limitados. Que é bem isso mesmo, né? A gente tem o chuveiro elétrico, a gente já falou do chuveiro elétrico, que é uma invenção brasileira que parece uma gambiarra e é a solução de um problema engenheiristicamente, não sei como eu falo, através da engenharia, mas que funciona perfeitamente e se adapta muito ao nosso sistema de vida, né? A gente tem os usos para outras coisas que, por exemplo, uma Kombi adaptada. Isso é muito comum ver no Brasil. Muito. E Nossa, há desde que anos, eu era né? Tipo, não é uma coisa que, pequeno, tipo, surgiu ontem, ou sei lá, não, é um sabe? negócio Quem que pensou em colocar várias engrenagens para fazer caldo de cana dentro de uma Kombi? quem pensou em colocar uma chapa e um fogão para fazer cachorro quente dentro de uma Kombi, sabe? Tipo, é uns negócios que você fala, Sim, sei lá, eu comia na saída da balada, comi muito, não vou julgar, sim. entendeu? E aí a Mas gente também
Por exemplo, a gente tem espaços novos na casa, tipo a laje colaborativa, é uma particularidade da arquitetura popular brasileira que é muito importante, né? Um dos meus sonhos era ter uma laje para fazer uma festa, para fazer um churrasco, para colocar uma piscina de 1.000 litros. Colocar uma piscina de 1.000 litros. É, o Design Thinking International, né, copia a nossa mentalidade de improvisar soluções criativas. Né? Cada região brasileira tem sua própria linguagem de sobrevivência, né? A gente pode pensar no Nordeste, que tem uma linguagem de resistência, né? Um humor para enfrentar as dificuldades, uma criatividade para driblar a escassez, porque a gente não pode esquecer que teve o período da seca e a gente teve várias inovações para sobreviver àquilo, né? E também uma questão de solidariedade, né? No Sul a gente tem uma linguagem de cooperação, né? A gente tem mutirões, a gente pode ver sempre quando acontece alguma desgraça no Sul, né? Que as associações estão sempre preparadas para esse momento, né? E tem uma questão também, que uma herança dos imigrantes europeus, porque imigrantes, quando chegam, geralmente, principalmente em grupo, eles se aliam muito em organizações, em comunidades mais estabelecidas, né? A gente tem, por exemplo, no norte, a integração com a natureza é um diferencial mesmo, né? A gente tem os ribeirinhos, que têm métodos de construção e de vida muito adaptados à natureza, tanto de sobrevivência na natureza quanto de cooperação com a natureza. No Sudeste, a gente tem muito a questão da mistura, né? Que é um laboratório urbano de antropologia e de referências visuais e culturais. E o Centro-Oeste, né, a gente tem o desbravamento, a agricultura, as fronteiras um pouco mais complexas. Eu acho que é isso, não são só sotaques diferentes, né? São filosofias de vida muito diferentes. Porque também essa geografia proporciona outras vivências. E não é uma coisa só de estar clichêsando, né, as regiões para dentro desse espaço. A gente tem que pensar que brasileiros, como brasileiros, a gente é camaleão cultural natural, né? A gente vai conseguindo se adaptar rapidamente a diferentes códigos sociais. Isso está impregnado na gente, né? Porque e isso tem uma questão neurocientífica mesmo que explica isso. O nosso cérebro, quando ele é criado em um ambiente multicultural, ele desenvolve conexões neurais mais flexíveis. Então, quanto mais diversidade te é apresentada na tua vida, quanto mais pessoas diversas você vai conhecendo durante sua vida, mais adaptabilidade mental você tem, porque você vai percebendo que o outro não precisa ser idêntico a você. Você vai percebendo quanto o outro pode ser diferente. Isso pode ser fisicamente, ou isso pode ser psicologicamente, enfim. E a gente percebe isso em exemplos práticos, né? A maioria dos brasileiros, ela consegue conversar com pessoas de posições distintas, vamos dizer, igualmente bem dentro de uma empresa. Ela vai conversar com o CEO e ela vai conversar com o faxineiro, entendeu? Não, não existe essa questão, não converso com quem está abaixo de mim. É muito raro isso acontecer, isso é específico de pessoas, mas como cultura, não é o nosso jeito normal. A gente fala bom dia para as pessoas, mesmo que a gente não conheça elas, quando a gente está entrando num ambiente, é o nosso meio automático. Se são pessoas que a gente vê todos os dias, meio que é o nosso automático fazer certas coisas. A gente muda de linguagem corporal automaticamente, dependendo do ambiente. Isso é uma questão de comportamento mesmo, né? É uma questão, às vezes, de refletir o que o outro está fazendo por não estar se sentindo tão à vontade ou por estar querendo mimicar o outro para parecer pertencer ao lugar, ou, sei lá, você está à vontade, enfim, várias questões diferentes. A linguagem corporal vai mudar de acordo com isso. Com o tempo que você vai morando em lugares diferentes ou estando em lugares diferentes, você vai absorvendo gírias locais. Às vezes você só está indo viajar num lugar, de tanto você ouvir alguém falar alguma coisa, você acaba adaptando, puxando aquela gíria, né? A gente assistiu recentemente um seriado brasileiro novo que saiu, que é o Psica. Muito legal, inclusive, para quem quiser. E o Psica é tipo zica, no norte, eu não sabia. É tipo quando você tá zicando alguém, sabe? Quando você vai psica, psica, Hum, psica, psica.
Tipo, você tá meio que tipo zica, 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 que nem a gente fazia quando era criança. É mais ou menos a mesma pegada. E foi uma coisa que eu me peguei falando às vezes, tipo, só de ter assistido o seriado, que tem o quê? 4 episódios, 5 episódios, sei lá. Então, você acaba improvisando a sua comunicação, mesmo sem falar com aquele idioma exatamente local. Você vai puxando referências que vão te dando e você se comunica, você se vira, entendeu? Os psicólogos sociais falam que brasileiros pontuam mais alto em níveis de inteligência cultural, que é a capacidade de funcionar efetivamente em contextos culturais diversos. E a gente vê isso até pela nossa música, por exemplo, que é um laboratório vivo da nossa identidade múltipla. Então, a gente tem o samba, que é uma mistura de África, Europa e improvisação urbana, né? Majoritariamente. A gente tem o bossa nova, que é samba, jazz americano, mais uma certa sofisticação. O Tropicália, que vai trabalhar com rock, MPB e muita antropofagia cultural. O funk, que mistura o hip hop, o baile e a resistência periférica. E o sertanejo universitário, né? Que é o country, junto com um pouco de MPB e muita massificação. E aí, cada gênero musical é uma forma diferente de ser brasileiro. Não é para eles competirem entre si, eles se complementam, porque a identidade é múltipla. O brasileiro ele pode gostar de ouvir Beethoven de manhã, funk à tarde e bossa nova à noite, sem nenhum tipo de contradição interna. A informalidade é um sistema social sofisticado. Porque essa questão de a gente conseguir quebrar o gelo rapidamente é uma habilidade de sobrevivência. Todo mundo fala, nossa, o brasileiro é tão simpático. Porque a gente tem muito costume de ficar olhando um para o outro, de sorrir, de dar uma banadinha com a cabeça, sabe? Porque se num país tão diferente, se você não consegue se conectar com qualquer tipo de pessoa, você se isola socialmente, né? A gente tem hierarquias que são flexíveis, né? Um doutor pode virar mano, dependendo do contexto, né? Em São Paulo a gente chama Deus de mano, por exemplo. Brincadeira, é que a gente fala mano do céu. Mas a gente vai adaptando a formalidade ao que a situação vai exigindo, né? É uma questão de uma hospitalidade quase estratégica. Porque receber bem estrangeiro sempre foi necessidade para gente, tanto econômica quanto cultural, no fim do dia, né? E um país construído por imigrantes, ele precisa ser acolhedor para continuar atraindo outros talentos e outros imigrantes. Então, não é uma questão de superficialidade, é uma arquitetura social que faz a diversidade populacional funcionar. Sim, uma curiosidade é que alguns sociólogos japoneses estudam a nossa informalidade estruturada para entender como criar sociedades mais flexíveis, né? E essa filosofia de adaptação não fica só no social, né? Ela explodiu na nossa forma mais criativa de expressar a nossa identidade. E aí, por exemplo, tem uma cena que eu acho que é pura brasilidade, né? Um food truck vendendo pastel de bacalhau com cream cheese e gergelim, feito por descendente japonês que aprendeu a receita com a sogra portuguesa no Brasil. Eu acho que o lance da comida de rua, né, dos food trucks, eles são laboratórios móveis de uma identidade cultural, né? Porque nos Estados Unidos, da onde vem a coisa mesmo, né, o nome food truck, não sei se o conceito nasceu ali, mas enfim, comida de rua acho que de certa forma sempre existiu, Eu mas parto eu acho do que conceito que a gente importou, né, de lá, porque sim, é um caminho, porque food truck é literalmente caminhão de comida. sim, Então sim, mas é enfim, comida de rua, comida de rua. sim. Mas nos Estados Unidos o food truck vende comida étnica, por exemplo, mas muito específica, né? O mexicano você vai vender comida mexicana, ou você vai vender comida chinesa, ou você vai vender comida italiana, né? Aqui no Brasil a gente vende, né? Tá tudo misturado. Eu tava pensando, cara, acho que antes de chamar de food truck, a gente chamava de podrão. Ah, tá bom. Né? Eu vivo pelo podrão. Acho que a Mas gente é que chamava de eu acho podrão.
Até porque, quando o food truck chegou na minha vida, aí ele já era a versão gourmet, né? Aí ele já era mais caro, já era uma coisa Ai, mais mas eu bonitinha. lembro de ser criança no interior, ter tipo o lanche da praça, que era um caminhão, era um food truck, era o podrão da praça, mano. Sim, Sei lá. sim, mas aí a gente não chamava. É tipo ir no boteco que chama boteco, que não é um boteco, é geralmente um bar. O que chama bar e Mas eu só lanchonete tô e querendo dizer sorveteria. que eu refletindo enquanto você tava falando, eu acho que food truck é só um nome em inglês pra uma coisa que a gente já fazia antes de chamar de food Sim, truck. Só queria dizer isso. Era só. não, não, sim, até o conceito do caminhão Até o já, a conceito da gente já cozinha usava. móvel, sabe? Tipo, Sim. Mas enfim, mas aí a gente vende tudo misturado. E dentro da própria receita da coisa, porque, por exemplo, a gente tem pizza de carne seca com catupiry, né? Que é uma mistura italiana, nordestina e mineira ao mesmo tempo. Um hambúrguer de cupim com farofa, que eu acho genial, que deve ser muito bom, que é uma coisa muito americana e goiana e baiana ao mesmo tempo, né? Uma que eu acho um pouco complicado que eu vi, que é o temaki de mortadela, que eu acho bem complicado, mas enfim. A massaria, provavelmente, se alguém me desse na minha frente e falasse, tu come? Eu como, por que não? Porque eu como sushi, eu como temaki e eu como mortadela. Então, assim, comeria. Açaí com granola, leite condensado em 30 mil frutas e chocolate e marshmallow, é, que é isso, é uma coisa amazônica, que virou fit, que ao mesmo tempo não é mais fit, porque a gente tacou 30 coisas em cima, e ao mesmo tempo é meio, não sei, eu meio queria tudo. pedir perdão para todo mundo que acha que é uma ofensa o que a gente faz aqui em São Paulo com açaí. Não é maldade, é gostoso, mas mesmo assim, eu sei que muita gente ficou ofendido, fala que a gente desvirtua o açaí. É, E eu acho que desvirtuamos assim, mesmo. assim como todos os cuscuz são gostosos, açaí é gostoso de qualquer jeito também, na minha opinião, entendeu? Então, eu Sim, acho que a gente só precisa abraçar a diversidade da comida, bem sim. brasileiriscamente mesmo. Porém, Com calma, porque sim, sopa de sushi não, gente. Pelo amor de Deus, outro dia eu vi sim, uma foto disso e isso é tipo, todos os crimes foram cometidos ali. Chega. sim, sim. Não, mas por exemplo, o que você falou, todos os cuscuz são bons? Sim, todos os cuscuz são bons. Mas todos os cuscuz são bonitos? Não. O cuscuz paulista não é bonito. Ele é bom. Eu vou dizer, mesmo que você tenha uma Amigo, resistência ao olhar, quem vê cara não vê coração. é sobre isso. É cada combinação que conta uma história migratória dentro da história migratória, com a história migratória, e é uma fusão familiar e uma inovação na cozinha brasileira. E aí a gente fica naquela coisa, por que que essas combinações bem doidas brasileiras acabam funcionando, né? Porque tem umas coisas que é tipo, isso não devia funcionar, mas acaba funcionando. É porque existe neurociência no paladar. Cérebros criados com uma diversidade maior de sabores recebem receptores gustativos mais ativos. Então, brasileiros literalmente sentem mais sabores do que populações com dietas mais homogêneas. Porque se a gente for pensar química na culinária, né, a gente trabalha o doce, o salgado, o ácido e a gordura, que é a fórmula para um vício alimentar. E a gente domina essa química intuitivamente quando a gente faz. Pare para pensar. Brigadeiro, açúcar, cacau e gordura do leite. Uma bombinha de dopamina. Caipirinha é um equilíbrio químico perfeito: ácido, álcool e açúcar. Feijoada é uma satisfação nutricional completa, porque você tem a proteína, a gordura, o carboidrato e as especiarias. Então não é um acidente, é uma sabedoria nutricional ancestral. Cozinheiros brasileiros são antropófagos culinários por natureza. A gente tem, acho que o maior exemplo disso talvez seja o Alex Atala, né? Que ele pega técnicas francesas, mas ele usa ingredientes amazônicos e uma filosofia oriental para criar uma cozinha brasileira contemporânea. Também tem a Helena Rizzo, que combina tradições paulistas, uma técnica espanhola e produtos naturais, criando uma fusão autêntica. A gente não copia outras culinárias, a gente devora elas e transforma em algo novo, reconhecidamente brasileiro. Até que se a gente for parar
O Eduardo pode me corrigir se eu estiver errada. Restaurante brasileiro no exterior não vende comida típica. Ele vende a ideia da filosofia culinária brasileira, que é a capacidade de fusão criativa com arroz e feijão. Sim, mas aí o que? Depende, porque tem os restaurantes e tem as churrascarias, que as churrascarias, elas também é uma filosofia, porque é um monte de carne que passa e um buffet enorme, que também não é uma coisa que existe aqui. Se a gente for parar para pensar, o setor alimentício brasileiro, ele movimenta 700 bilhões por ano, que é maior do que o PIB de muitos países. E a nossa vantagem competitiva é a capacidade única de inovar, mantendo a autenticidade. Sim, o que a gente estava falando dos food trucks, eles são laboratório de testes para grandes redes, né? Porque se vai funcionar na comida de rua, ele vai funcionar também no restaurante. Aí você vai aumentando o rolê, né? São incubadoras de sabores que depois viram franquias, e aí o bagulho cresce e a experimentação também cresce. Né? O modelo brasileiro, ele também é um pouco copiado, né? Cidades como Londres, Toronto, Sydney criam zonas de food truck brasileiros para atrair turismo gastronômico, né? Então a gente tem um soft power gastronômico único, né? A gente tem o açaí, que também tem em todo lugar, né? Expandiu, principalmente porque tem uma coisa muito healthy, muito saudável de comer. A tapioca virou crepe. A caipirinha, todo mundo conhece uma caipirinha. Ele inclusive se você for pensar, qual é o drink internacionalmente reconhecido para esse país? Ele é o segundo drink mais reconhecido, sendo brasileiro, sendo que o primeiro é a marguerita mexicana, que os caras conhecem mais do que a caipirinha brasileira, por algum motivo, não sei por quê. Sim, mas eu não sei, talvez Hollywood. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. E aí a gente também tem o Brazilian Barbecue, né? O churrascão, que a gente vai aqui abrir restaurantes em mais de 50 países, né? É uma estratégia quase inconsciente, né? A gente não impõe a cultura, a gente deixa ali, né? E a gente é irresistível. E o que a gente vai fazer? É uma experiência sensorial. Ai, é difícil ser gostoso, né? Sim, é exatamente sobre isso. E querendo ou não, a gente percebe isso como a gente não tem um prato nacional único, né? A gente tem centenas de pratos regionais que coexistem harmoniosamente, porque até a nossa feijoada, ela tem a mesma identidade, mas elas são múltiplas expressões se a gente pensar na diferença entre feijoada carioca, feijoada baiana e feijoada gaúcha, por exemplo. Diferente de outros países, o francês no exterior, ele quer exatamente uma receita tradicional francesa, né? O brasileiro, ele quer comer arroz e feijão. Se ele quer comer comida de casa, ele quer comer. Tanto faz qual que é. E aí as gerações mais novas, elas vão criando um comfort food brasileiro contemporâneo, né? Que é a coxinha gourmet, o brigadeiro vegano, uma tapioca funcional, né? Então eles não vão rejeitando as tradições. Eles vão atualizando para novos contextos urbanos e preocupações ambientais, restrições alimentares, questões de saúde que vão surgindo com o tempo, né? E essa capacidade de misturar sem perder a essência não é só culinária, é a nossa forma de existir no mundo. Sim, mas é isso, né? Percebe o padrão? Passaporte camaleão, jeitinho filosófico, culinária antropofágica. Tudo expressa a mesma característica nacional, nossa capacidade de ser únicos e de ser múltiplos sem perder a coerência, né? A sabedoria da diversidade em ação é puro Arandu. Nossos ancestrais indígenas, africanos, europeus, asiáticos nos ensinaram que sobrevivência vem da capacidade de adaptação, mantendo a essência. Sim, não somos sem identidade. Nós temos identidade múltipla e flexível. É a nossa vantagem evolutiva em um mundo globalizado, né? No mundo atual, que enfrenta a crise de identidade, nacionalismos extremos versus uma globalização homogeneizante, o Brasil oferece uma terceira via ainda, né? Diversidade integrada, flexibilidade com autenticidade. E se a nossa experiência de 500 anos fazendo culturas diferentes conviverem, criativamente for exatamente o modelo que o planeta precisa? Mudanças climáticas, migrações massivas, intercâmbio cultural acelerado. O mundo vai precisar aprender nossa capacidade de adaptação sem perder a alma.
E vocês? Como vem a identidade brasileira multi nas próprias vidas? Que jeitinho vocês desenvolveram para navegar situações complexas? Como misturam as influências diferentes, mantendo uma autenticidade? Reconhecer que a nossa aparente desorganização é, na verdade, flexibilidade organizacional avançada. Somos pioneiros de uma forma pós-moderna de existir. Num mundo que quer dividir entre nós e eles, brasileiros mostram que é possível ser nós e eles, ao mesmo tempo, sem contradição e com criatividade. E se a nossa bagunça organizada fosse exatamente o que o mundo precisa aprender? Lembre-se, somos brasileiros e isso significa que podemos ser qualquer coisa que quisermos. A gente se vê na semana que vem. Um beijo! Beijão, até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. Os cards do nosso Instagram são feitas pela @Luna_Fabris. Luna com 2 N's, tá? A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.